Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Bom, que a nossa Constituição é uma das mais bonitas, mais bem escritas e mais bem estruturadas que existem, a gente não tem dúvida, a gente já sabe disso, a gente já viu vários países elogiando a nossa Constituição, mas a gente sabe que, infelizmente, ela não funciona de certa forma da mesma maneira que ela foi escrita. Então a gente separou, para começar esse trabalho, para colocar uma prova de fogo nessa Constituição, separamos alguns casos aqui que, infelizmente, a gente gostaria de não citar, gostaria que não tivesse acontecido realmente, mas que, infelizmente, é a nossa dura realidade, mesmo com uma Constituição tão bem escrita, tão bonita dessa forma, mas que na prática a gente vê que não é bem assim. Artigo 5º, inciso 6. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma de lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Artigo 5º, inciso 42. A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Artigo 5º, inciso 16. Todos podem reunir-se pacificamente sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. O nosso grupo que assistiu o documentário Demicida teve uma boa base para a gente discutir um pouco sobre discriminação racial. Então no ato 1 a gente pontuou algumas coisas, como por exemplo a questão do Teatro Municipal e aqui do centro de São Paulo, que a gente vê muito essa coisa de que não teve nenhum lugar, nenhuma rua, nenhuma ponte, nenhum edifício que não teve a mão negra nesse processo de construção. Os antepassados dos negros construíram tudo isso com suor e com sangue, e mesmo hoje não existe o acesso adequado. A gente vê no clipe, por exemplo, o Jé Santiago falando que foi a primeira vez que ele entrou foi no musical do Emicida, então ele nunca tinha ido ao Teatro Municipal. E isso é culpa do quê? Isso é culpa da marginalização, ainda hoje em dia, 2022, do povo negro, que ainda sofre com essas lacunas deixadas pelo passado. E relacionando também com o artigo 5º, a gente tem que é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. E como que a gente pode ter essa livre expressão, sendo que não tem nenhum acesso justo a essa população? Um pouco mais pra frente no documentário, o Emicida vai tratar sobre a Semana da Arte Moderna de 22, que foi quando a gente criou realmente uma cara de Brasil, a brasilidade, na arte, na cultura, na música, que foi quando o samba desceu do morro e conquistou o mundo, mesmo com a burguesia tentando travar esse movimento. A burguesia era muito preconceituosa com todo esse conceito, com toda essa cultura de descer das favelas, ir pra pista, ir pro asfalto e conquistar o mundo, com a brasilidade que só o samba tem e com a inspiração que só o samba criou para os outros estilos musicais do nosso país. Isso também se relaciona com o artigo 9 da livre expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, que foi tão reprimida para esse povo, que é tão importante na nossa construção cultural e artística. O ato 3 relata: frases de mulheres, tias da quebrada. Se você nasceu negro, você tem que fazer tudo 10 vezes mais, sendo que sua cor de pele já te separa e te desvaloriza da sociedade. Está muito relacionado ao inciso 1, que diz: todas as mulheres e homens são iguais em direitos e obrigações. Como assim pessoas fardadas disparam 80 tiros dados contra uma família negra que estavam apenas fazendo um passeio em família? Isso foi relatado numa música do Emicida. Inciso 41. A lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. A gente pode relacionar esse inciso com o caso da Marielle, que até hoje não tem solução. Inciso 42. A prática do racismo constitui crime inafiançível e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. A gente relaciona isso com um caso recente, que um torcedor do Boca Juniors fez um ato racista no jogo do Corinthians. O Estado brasileiro levantou a Lei da Vadiagem,
que prendiam pessoas que carregavam qualquer instrumento de samba, culto à Umbanda em Candomblé, aprisionavam prostitutas e perseguiam pessoas trans. Essa lei a gente pode relacionar com 3 incisos. O primeiro inciso é inciso 3, que diz que ninguém será dominado pela tortura. O segundo inciso é inciso 10, é inviolável à vida privada, garantindo assim o direito da indenização. E o inciso 9, que diz que há liberdade do exercício dos cultos religiosos e proteção dos locais. Bom, então para finalizar a gente vai falar um pouco sobre o artigo da Flávia Pelvezan, que vai falar sobre ações afirmativas. Essas ações afirmativas, elas são poderosos instrumentos de inclusão que são baseados em ações que a gente pode tomar como uma forma de compensar todo um passado de luta, todo um passado de sofrimento, de discriminação sofrido por essa população. Então, como política afirmativa, a gente tem o exemplo da lei de cotas, que a gente vai utilizar a raça e a etnia que antes eram utilizadas, infelizmente, para a questão da discriminação, para a questão da separação, a gente usa isso a favor dessas pessoas. Então a gente usa a lei de cotas para que as pessoas que não conseguem ter esse acesso justamente por esse passado de sofrimento, por todo esse fardo que elas carregam até hoje, a gente conseguir fazer com que elas tenham acesso ao ensino superior, tenham acesso a uma formação, para que ocorra realmente a melhora de vida, ocorra realmente a qualidade de vida possa aumentar dessas pessoas. E como outro exemplo, a gente tem também o Bolsa Família, que ele não é só uma forma de tentar criar essa inclusão social, não só social, mas econômica e racial. Então a gente tem muito essa questão, principalmente tendo em vista que 75% da camada mais pobre do Brasil, das pessoas que vivem em extrema pobreza, são pretos ou pardos.